A paz do Senhor a todos que nos assistem. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Canaã. Me chamo Rogério Rodrigues, vosso cooperador na obra do Senhor. Sou superintendente e professor de Escola Bíblica no Ministério Canaã, no bairro do Quitino Cunha, Fortaleza, Ceará. E estamos sob a supervisão de nosso pastor Luiz Orlando. E hoje, irmãos, vamos dar continuidade às nossas aulas dos jovens e na classe dos jovens aqui. Já estamos na décima aula, né, irmãos? O tempo passa, ainda estamos sob isolamento, né? Já são mais de 2 meses nossas igrejas fechadas, mas continuamos na obra, pelejando na obra, dando continuidade, já que a gente tem esse recurso, né, irmãos? Online, vamos usar essa ferramenta, né, para propagar o Evangelho, né, para edificar a fé dos irmãos, né, para fortalecer a fé dos irmãos, né? Desde já eu quero agradecer a cada um que disponibilizou de seu tempo, né, irmão, sabe? Que com afinco, né, irmãos, buscou as aulas, né, tudo, fortalecer a sua fé. Enfim, eu quero agradecer a cada um, viu, irmãos? E continue, irmãos, continue compartilhando nossos vídeos, as nossas aulas. Compartilhe com pessoas que vocês veem, né, que precisa. Existe um irmão, sabe? Como é que tá o irmão? Vou mandar o link para ele assistir as aulas. Como será que ele tá? Enfim, deixa eu começar a observar o corpo do Senhor, né, irmãos? Com mais apreço, né, irmãos? Com mais, sabe? Começar a olhar os irmãos, né, irmãos? Enfim, ajude nosso canal também a crescer. Nós temos o objetivo de transmitir nossos cultos online. Nós precisamos da sua ajuda, né, irmãos? Precisamos de 1000 inscritos. E desde já eu quero te pedir que se inscreva no nosso canal, né, comente, nós precisamos desse feedback também, comente, né, tudo, dê sugestões, como vocês estão recebendo as nossas aulas, enfim, compartilha, curte, né, compartilha nas suas redes sociais, né, enfim, vamos à nossa aula de hoje, né, estamos na 10ª aula, né, a nossa 10ª aula tem por título hoje, estamos estudando o livro de Josué, né, tudo, as conquistas, né, tudo. E hoje o título da nossa aula é o seguinte: As lutas dos hebreus no tempo da conquista. Né? As lutas dos hebreus no tempo da conquista. O texto do dia de nossa lição de hoje é a seguinte: Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, em si a sua destra, e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Salmo 44, verso 3. A síntese é a seguinte, a síntese dessa nossa lição é a seguinte: é Deus que nos concede a vitória. Ele é quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Então, o foco da nossa lição hoje, a síntese da nossa lição hoje, é mostrar para você que nossas guerras, Deus peleja por nós e vence as nossas guerras, aparelha as nossas mãos, né, tudo, adestra as nossas mãos, capacita-nos para que possamos vencer, e essa vitória vem de Deus, né? Os objetivos de hoje é o seguinte: explicar como a conquista dos reinos, explicar como foi a conquista dos reinos do sul de Canaã e quais os milagres contemplados. Expor como foi a conquista dos reinos do norte de Canaã e quais as circunstâncias dessa longa guerra. Conscientizar de que a conquista da terra prometida foi um milagre de Deus, né? O texto bíblico que a gente vai ler em classe é em Josué, capítulo 10, do verso 6 ao verso 8, bem como do verso 12 ao verso 14. Diz o seguinte: Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na terra se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol,
detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve por meio do sol, do céu, no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Tópico 1, a gente vai falar dos reinos do sul. Mas enfim, irmão, o pano de fundo desse texto aqui que a gente está falando é o seguinte: Josué, com o povo de Israel, né? Josué já tem entrado na Palestina, né? Na terra dos Canaã. Então, meus queridos, o que nós temos até agora como pano de fundo é o seguinte: Josué já cruzou o Jordão, né? Já atravessou o Jordão, né? Já destruiu Jericó, já destruiu Ai. Na lição passada nós estudamos que os gibeonitas, vendo, né, o que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel, né, temeram e procuraram fazer aliança com eles. Foi de uma maneira bem sórdida, né? Foi muito perspicaz, né? Foi muito sábia, né? Maliciosa, na verdade, né? Enganou Josué, mas o fim foi que ele conseguiu essa aliança que eles queriam. Por isso que Jesus disse que o reino os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? Tudo. Aí é um típico disso, né? A estratégia que os gibeonitas tiveram para fazer aliança com Josué. Enganaram Josué, mas o fim foi a aliança que ele fez. Josué deu a palavra dele, né? Tanto Josué como seus líderes deram a palavra deles, que não fariam mal a Gibeão, né? E iria proteger Gibeão, né? Então, esse é o pano de fundo que nós temos. O fato dos gibeonitas procurarem apoio a Josué, causou desconforto aos reinos mais embaixo, né, irmãos? Ao rei de Jerusalém, né, às etnias de baixo, aos clãs de baixo, né, aos povos de baixo: Jerusalém, Hebron, Lax, Jarmut, Eglon, né? Esses 5 reis fizeram aliança entre si e foram, né, retaliar os gibeonitas, né? Foram querer destruir Gibeão. Porque sempre lembrando de Moisés, se Josué já era forte, né, já que o Deus dele operando grandes coisas, imagina agora com a aliança com os gibeonitas, que eram uma grande cidade e que tinham grandes guerreiros dentro dela também, ia se tornar mais forte ainda, né? O fato é que esses reis atacaram Gibeão, né? Gibeão pede o apoio de Josué. Josué: não retira tua mão de sobre nós, tu nos prometeu que nos proteger. E Josué vai, né, durante toda aquela noite para pegar de surpresa esses reis que estão atacando os gibeonitas, né? E Moisés ganha essa batalha. Moisés não, Josué, irmão. Josué ganha essa batalha. Né? Deus dá vitória a eles, né? Por meios espetaculares, né? Deus faz chover granizo dos céus, ou pedriças, né? Que matam mais do que na guerra, do que ao fio da espada, né? Provando que o nosso textual que nós trabalhamos, Salmos 44:3, diz que não foi a espada de vocês que venceu, mas foi a minha destra, o meu poder, né? A minha mão poderosa sobre vocês, né? Enfim, Deus faz milagres extraordinários à vista do povo de Israel, né? Deus escuta até a oração de Josué, né, pedindo para parar o sol e a lua, né? Fato que é comprovado cientificamente, irmãos.
né? Fui procurar na internet se tinha alguma comprovação disso e achei, né? A revista Exame de 2017, em setembro de 2017, né, tem uma nota lá de que cientistas de Cambridge, acho que a pronúncia é essa, né, estão estudando, né, estão comprovando, né, tudo um eclipse lunar, né, eclipse lunar, na verdade eclipse solar, não, é lunar mesmo, um eclipse lunar, que todo dia, durante todo o dia, né, às 24 horas desse dia, o Sol ficou, né, intacto no seu local, né? Isso data da Era do Bronze, né, que é justamente a era que Josué está tentando tomar posse de Canaã, é justamente essa época, né? Então isso é comprovado cientificamente. Isso prova que a Bíblia não é história de carochinha, que a Bíblia, né, é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, né, e a verdade absoluta. Mas enfim, Deus dá vitória ao povo de Israel por intermédio de Josué. Algumas lições, irmãos, a gente precisa aprender aqui. Primeira lição, irmãos, a obediência nos leva à vitória. O sucesso militar de Josué não estava nos seus guerreiros, irmãos. O sucesso militar de Josué, das campanhas militares de Josué, das conquistas de Josué, não estava no seu poderio militar. Até porque os seus guerreiros, né, os seus soldados foram forjados na vida, irmãos. Israel não era um reino de guerreiros, na verdade, não era um povo de guerreiros, era um povo nômade, irmãos. Um povo, sabe, que é agricultor, pecuarista, que trabalha com a terra, que trabalha com animais, sabe? Não era um povo de guerra, mas por conta da vida, do contexto, então, eles aprenderam a guerrear. E essa é a primeira lição que nós aprendemos, irmãos. A obediência de Deus que nos leva à vitória, irmãos. Deus sempre deu estratégias, tanto a Moisés como a Josué. Deus sempre deu estratégias a ele. A Josué, que é o livro que nós estamos trabalhando, Deus falou: esforça-te e anima-te, medita na lei do Senhor dia e noite, para que tu seja bem sucedido, ou seja, para que tuas campanhas militares, tudo que tu empreender, tenha sucesso. Mas observa na lei do Senhor. Faze conforme a lei do Senhor. Faze conforme, sabe, tudo que está escrito, seja obediente. E Josué foi altamente obediente, porque aprendeu com um grande mestre, Moisés. Josué sempre esteve ao lado de Moisés. Tanto que quando Moisés morreu, quem seria o substituto de Moisés? Os filhos de Arão, irmãos. Mas como estavam os filhos de Arão? Não estavam na posição. Quem estava na posição? Josué. Josué estava sempre à porta da tenda da congregação, irmãos. Josué estava sempre a serviço do seu líder, Moisés. Josué estava sempre aprendendo com Moisés. E Josué teve experiências espirituais profundas com Deus através de Moisés. Onde estava Josué quando Moisés estava no Monte Horebe recebendo as placas dos testemunhos, os mandamentos? Ao pé do monte, né? Ao pé do monte. Então Josué tinha um grande líder como referência e aprendeu a isso com ele. E para substituir esse líder, irmãos, Moisés foi-se embora, Moisés morreu. E para substituir esse líder, quem seria? Seria os filhos de Arão, mas os filhos de Arão não estavam na posição. E quem seria? Josué. E qual foi o sentimento de Josué em relação a isso? Será que se fôssemos nós, fôssemos eu e você, qual sentimento teríamos para substituir um grande líder como foi Moisés? Será que nós encheu o nosso ego? Eita,
Agora é minha vez. Ô glória. Agora é a minha vez. Eita, eu já estou preparado, já aprendi. Tá? Nada, irmãos. Josué sabia, irmãos, o que Moisés era para Deus, irmão, um instrumento poderoso. Olha a mente de Moisés, a mente de Josué. Como é que eu vou substituir um homem desse? Agora, olha o tratamento de Deus com Josué. Josué, esforça-te. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Não fique olhando para Moisés como se ele fosse o homem do milagre, como se ele fosse o bambamã. Não, era eu operando nele. Assim como eu operei nele, vou operar em ti também. Entendeu, irmãos? Às vezes a gente vê esses grandes homens de Deus, esses pastores, né? O próprio nosso pastor Jessé e tal, aquela porra toda, né? A gente se inspira nele, né? Porque a nossa visão está lá, né? E tudo, e eu quero ser como ele pastor e tal. Só que a gente esquece, meus irmãos, que aquele pastor, muito embora, a gente reconhece, sim, reconhece com certeza o seu esforço, sua dedicação e o seu temor a Deus. Acima dele, irmãos, está um Deus que opera, irmãos. E é Deus que opera por intermédio dele. E por que opera por intermédio dele? Porque Deus conhece o seu coração, irmãos. Porque Deus sabe que todo louvor, toda honra e toda glória, ele vai ser devotado e destinado a Deus, irmãos. Não vai ser para inflar o meu ego. Essa é a questão. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui é que a obediência a Deus leva-nos à vitória. Josué empreendeu grandes batalhas e ganhou todas elas. Menos uma. A batalha contra Ai. Um povo menor, menos numeroso, menos capacitado e levaram chibata, irmãos. Por quê? Porque o povo desobedeceu a palavra de Deus, irmãos. O povo desobedeceu às ordens divinas. As ordens divinas eram: destrói tudo, não pegue nada que tem lá. É anátema. Nada, nada, nada. Aí vem o camarada e traz, na verdade, em Jericó, né? Eles derrotam Jericó, Deus diz: pega tudo, ou destrói tudo a fogo, não pega nada, tudo que tem lá é anátema, tudo que tem lá é amaldiçoado, tudo que tem lá é anátema. Não quero, não quero, não quero, não quero. Aí vem um camarada e pega uma capa babilônica e tal, lá, apetrechos lá, enfim, mas pega. A questão é, eles pegam e traz para si e esconde. Aí o Josué vai para a guerra contra um povo menor, né, contra um povo muito menor, né, e perde essa batalha. Né? Por quê? Porque desobedeceu a palavra de Deus. O que o Josué faz? O que Josué faz, irmãos? Vai buscar auxílio, irmãos. Vai perguntar a Deus: o que aconteceu? A gente venceu no Egito, a gente venceu no deserto, a gente venceu os reis da outra banda, começamos a vencer agora, derrotando Jericó, derrubamos aquela muralha, e agora perde para um povo desse? Foi o que aconteceu? Aí Deus fala: tem pecado dentro da tenda, né? Deus revela tudo, enfim, tudo é revelado, né? Porque Deus revela tudo. Por meio da oração, Deus mostra-nos e Josué faz a coisa certa. Enfim, primeira lição: nossa obediência leva-nos à vitória. Segunda lição, irmãos, e nunca esqueça disso, irmãos: é Deus quem peleja as nossas batalhas, irmãos. É Deus quem peleja as nossas batalhas. Em Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 ao 10, Deus vai falar o seguinte: olha, eu não escolhi vocês porque vocês são um grande povo. Não, pelo contrário, escolhi vocês porque vocês são menores. Nem porque vocês são grandes guerreiros. Pelo contrário, escolhi vocês porque vocês não são guerreiros. Mas escolhi vocês também por amor ao meu servo Abraão e pela promessa que eu fiz a ele. Por isso escolhi vocês, não foi porque vocês têm habilidades, né? E outra, eu vou pelejar com vocês. Todas as terras que vocês vão indo são povo grande, numeroso, cidades fortificadas, muros fortificados. Humanamente falando, vocês não têm condição alguma de destruir ninguém.
de conquistar aquela terra. Ninguém. Mas eu pelejarei por vocês. Eu pelejarei por vocês. Essa guerra é minha e eu vou dar essa terra a vocês. Essa é a terceira lição, irmãos. Quem guerreia as nossas guerras é Deus, irmãos. E Ele nos prepara para a batalha, adestra as nossas mãos para a batalha, adestra a nossa vida para a batalha, para sabermos como nos comportar nessas batalhas. Entenda, irmão, batalhas, não é guerra em geral. Isso a gente vai falar já um pouquinho. Batalhas, né? Numa guerra tem vários campos de batalhas, com várias estratégias diferentes. Na nossa vida não é diferente, irmãos. Nós vivemos uma guerra espiritual todos os dias, onde o inimigo de nossas almas tenta nos retirar da presença de Deus todos os dias. Então vivemos batalhas constantes todos os dias. Que tipos de batalhas, irmãos? As batalhas mais aqui na mente, né? A batalha na área financeira, a batalha na área conjugal, a batalha na área paternal com os filhos. Tudo isso são batalhas em âmbitos diferentes, mas são participantes da mesma guerra, irmãos. São todas unidas da mesma guerra. Entenda isso. Por isso que Deus adestra as nossas mãos para nós compreendermos o campo de batalha, para compreendermos, entendermos o campo de guerra, na verdade, e as batalhas em específicos para que venhamos trabalhar, né? Venhamos guerrear essas guerras e sermos prósperos, sermos bem-sucedidos nessa guerra. Isso por meio de quê? Da leitura da palavra, da oração, buscando a Deus, como é que eu faço nessa área. E é Deus quem peleja nossas vidas. Deus quem peleja por nós, irmãos. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que a gente humanamente não consegue, não tem como, irmão, não tem como. Aí vem Deus e mostra. Por quê? Porque primeiro você está em obediência, né? Segundo, vocês têm fé, né? Vocês confiam que Deus é que peleja as nossas batalhas. Eu não confio na minha própria capacidade. Eu sei que eu sou capacitado de resolver algumas coisas, mas tem coisas que fogem à minha compreensão, irmãos, né? E nem por isso, pelo fato de ser capacitado, eu venho me ensoberbecer e querer rejeitar o cuidado de Deus. Pelo contrário, irmãos, pelo contrário. Quando a gente percebe, quando a gente começa a se alimentar da palavra, né? Começa a entender, nós começamos a perceber que somos, muito mais carentes de Deus, irmãos. Percebemos a complexidade da nossa vida e percebemos, irmãos, que nós precisamos muito mais da presença de Deus nas nossas vidas. Primeira lição, a obediência a Deus leva-nos à vitória. Segunda lição, é Deus quem peleja por nós. No tópico 3, irmãos, aqui, no tópico 2 aqui, vai falar dos homens maus. Quem eram esses homens das cidades de Canaã? Quem eram esses homens destas terras? E isso, irmãos, aqui é motivo de escândalo no mundo. Por quê, irmão Rogério? Porque eles querem trazer a ideia de um Deus arbitrário, né, déspota, bem como também que Israel, em nome de Deus, praticou o genocídio, né, que é a matança em massa da humanidade, né, de um povo, né? Enfim, eles querem trazer isso, eles querem, difamar a Bíblia, desacreditar a Bíblia, falar que a Bíblia é violenta, né, tudo, que a Bíblia umas histórias, enfim, eles querem desacreditar a Bíblia. Aí a lição vai me falar desses homens maus. Quem eram esses cananeus, irmãos? Será que eram pastorzinhos, bichinhos tão bonzinhos, todos eles, né? Todos eles tão bonzinhos? Nada, irmão, pelo contrário. Eram homens de guerra, irmãos. Entenda, irmãos, estamos na era do bronze, na idade do bronze, irmãos. Tudo, meu irmão, todo o conceito daquela época lá, não existia diplomacia, irmãos, entenda, irmão. A diplomacia veio existir pouco tempo depois, irmãos. Entenda. Tudo era a base da guerra, meu irmão. Tudo era a base da guerra. Escapam poucos atos de diplomacia, muito poucos. Mas o contexto em geral
era guerra, tudo era por meio da guerra. Mano. Então esses homens, tudo eram homens de guerra, mano. Mulheres de guerra, crianças de guerra, mano. Todos preparados, mano. Todos preparados para a guerra. E Deus queria dar posse, né, a terra de Canaã a Israel. A Israel. Aí vem aquela velha pergunta capciosa, né, e tudo, né? Então, em nome de Deus, Israel dizimou as nações de Canaã, né, e tudo. Em nome de Deus, né, em nome de Deus é igual os extremistas religiosos, né, e tudo. Em nome de Deus, eles matam as pessoas, fazem o que querem, né? Não, irmãos, negativo. Negativo. Para começo de conversa, irmãos, aquela terra, legalmente, pertencia a Abraão e seus filhos. Legalmente. Né? Abraão, por exemplo, Abraão comprou várias terras lá. Né? Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus. Entenda isso. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, é uma terra que ele não conhece. Ele chega lá, qual a primeira terra que ele chega? Siquém. Chega lá em Siquém, já existem os amorreus lá. Já existe esse povo cananita lá. Já existe muita perversão, muita perversidade, já existe muita coisa ruim lá. Mas o que acontece? Abraão chega lá sozinho, né? Somente com sua esposa e seu sobrinho Ló, ou seja, não tem um povo grande, né? Então chegam lá. E já existem os povos amorreus lá. O que Abraão faz? Começa a peregrinar lá, né? Encontra lugar. E todo lugar que ele encontra, quando ele chega, ele coloca um altar de pedras e adora a Deus. Ele faz menção do Deus que lhe chamou em Ur dos Caldeus. E isso para o povo antigo, irmãos, tá? Para o povo antigo era de grande valor. Porque quando se invocavam Deus, fazia menção, né? Fazia menção do dono daquela terra. Entenda isso. Fazia menção do dono daquela terra. Então, eu sou propriedade do Deus que habita naquela terra. E não naquela terra daquele Deus. Por que os cananeus já não expulsaram Abraão dali? Já não começaram a expulsar Abraão dali? Enfim, Abraão continua peregrinando, continua, né, trabalhando, continua. Deus começa a prosperar ele fica grande, né, e tudo fica conhecido. Né? Enfim, ele começa a comprar campos com dinheiro e começa a comprar campos, nasce em Isaac também compra campos com dinheiro e tal. Né? Então no livro do Gênesis vai mostrar lá ele comprando campos, Jacó também seus filhos, então eles começam a se alistar e ganhar terreno naquelas terras ali e comprando terreno. O que acontece? Eles vão para o Egito e passam 400 anos no Egito. São libertos do Egito e voltam para a sua terra que legalmente pertenciam a eles. Só que 400 anos depois, a terra já está proliferada de outros povos, de muitos mais outros povos que ficaram naquele lugar através de guerras, né? Através de guerras, travando guerras naquele local. Enfim, Josué volta com seu povo para tomar posse da sua terra prometida, que seria prometido a Abraão em primeiro, e Abraão começou a se multiplicar naquela terra, Abraão começou a comprar aquela terra por meio de seus filhos, por meio de seus netos, enfim, então voltando para a sua terra. Então, legalmente, essa terra pertencia a Abraão e a sua descendência. O outro ponto, irmãos, que a gente deve abordar aqui é o porquê Deus queria que esses povos não fizessem mais parte dessa terra. Né? Queria que eles fossem, na verdade, exterminados, sinceramente, eles fossem exterminados. Isso só vinha por meio da guerra. Por quê? Porque Deus queria purificar aquela terra, fazer de Israel a sua nação e através da sua nação todos os outros demais povos conhecessem o Deus de toda a terra, né? O Deus de toda a terra. Por que Deus queria dizimar esse povo de lá? Por que Deus queria exterminar esse povo de lá? Primeiro, a multiplicação da iniquidade, a degradação moral generalizada, tá? A degradação moral generalizada, a perversão, a imoralidade sexual, tudo. Você tem ideia?
quem governava, os governos eram teocráticos, né? Que era Deus que governava, né? Só que eles existiam vários deuses. Por exemplo, os cananeus tinham pelo menos 3 deuses principais, né? Deus Ed, que é o pai de Baal, né? E Moloque. Baal e Moloque são os mais cultuados, né? Baal era o deus da natureza, né? Era o deus das atividades meteorológicas, da chuva, do relâmpago, né, e tudo, e da terra, da natureza, da fertilidade, né? Então, toda a colheita se dava devoção a Baal. O outro era Moloque. Moloque recebia como oferendas, irmãos, como ofertas, bebês recém-nascidos ou crianças de até pelo menos 5 anos de idade. Ele recebia, era um monumento, né, de bronze, de cobre, né, tudo, oco, aberto, onde dentro se colocavam as lenhas para tocar fogo, né, e tudo, e se colocava a criança lá e a criança morria lá, queimada lá, todinha queimada lá, todinha queimada. Isso, meu irmão, era horrendo, irmãos. Isso é o que acontecia na terra de Canaã, né? Fora os cultos religiosos. Os cultos religiosos envolviam tanta orgia, prostituição cultural. Por exemplo, uma mulher teria que ter relações sexuais com todos os sacerdotes, irmãos, para ter ideia. Era um bacanal, uma orgia, né? Tudo. Então, tudo isso acontecia em Canaã. Tudo isso acontecia em Canaã. Tanto que lá em cidade de Sodoma e Gomorra, né? Então, foi feita como juízo também, né? A Bíblia vai dizer que lá, do menor ao maior, todos eles, mano, não tinha diferença. Da criança ao adulto, todos eles tinham o mesmo tipo de consciência, corrompida pelo pecado. Eles queriam ter relações sexuais com os anjos, irmãos, que Ló estava protegendo, né? Enfim, esse era o contexto, né, moral, né, dos povos cananeus, irmãos. E esse era um motivo maior, para Deus querer extirpar essas nações, né? Tanto por isso, como também para que eles não influenciassem os povos de Israel. Ó, tu vai chegar lá e vai extirpar. Quebra ídolo, né? Quebra altar, quebra bosque de adoração, quebra tudo. Quebra toda a referência de ídolo, né? E mata todo mundo. Extirpa. Lembrando, irmãos, lembrando. Esse fato de Deus dizer mata todo mundo, irmãos, hoje, nossa política, nossa cultura politicamente correta, né, tudo, é um escândalo, né? É um escândalo. Só que eles não levam em consideração o que eles faziam lá, né? Que isso é o que é o maior escândalo. O que eles faziam lá, né? A prevaricação, a depravação moral, esses cultos que acabei de falar aqui, horrendos. Então, tudo isso aqui era motivo para Deus tirar esse povo dali. Era como se fosse uma mulher em câncer terminal, por exemplo. Vamos fazer uma analogia aqui. Uma mulher em câncer terminal, ou em câncer inicial, que diga, né? Tudo em câncer de mama, por exemplo, né? Por enquanto está só no seio. Faz o diagnóstico, né? O diagnóstico dá, né, o câncer, né, e tudo, e ela tem que remover o seio, né? O que acontece? Ela não remove o seio. Aí o que acontece? O câncer se generaliza, né, toma todo o corpo, né, e ela morre. Era isso a concepção de Deus em relação à terra de Canaã. Tinha que ter retirado aquele câncer, irmãos. Tinha que ser retirado aquele câncer, que é o que é, na verdade, a depravação moral, é o pecado em si ali. Tem que retirar aquele câncer. Israel está chegando com o conceito, Israel está chegando com as leis, Israel saiu do Egito, entenda,
Israel sai do Egito, de uma cultura também que é parecida com a dos cananeus. Deus começa a tratar ele, trata 40 anos no deserto, né, com as leis, tentando implantar na sua mente as leis dele, né, tentando implantar na sua mente, no seu coração, as leis dele, né, as leis de santidade, como se deve comportar em relação às leis morais a ser escrito. Então, todo esse tratamento, 40 anos no deserto, aí chega em Canaã e vê as mesmas coisas que está no Egito. Essa era a questão, né? Essa era a questão. Então, ele tinha que tirar aquele povo lá. Né? Ele tinha um motivo. Né? Tinha que tirar aquele povo. Então, Israel chega e para lá, Israel implantar a nova cultura, a nova maneira de enxergar o mundo, as leis do Senhor. Então, implantar isso. Mas o que aconteceu, irmãos? Juízes a gente vai ver que não foi o que aconteceu. Mas, enfim, não é a matéria da nossa aula. O que eu quero que você entenda é os motivos que Deus tinha para ter que extirpar, tirar os povos cananeus daquela terra, irmãos. Porque senão eles iam corromper o povo de Israel. E o povo de Israel já estava em tratamento há 40 anos. Já estava em purificação, em estado de purificação há 40 anos. Tentando, absorver as leis do Senhor. O que a gente aprende com isso, irmãos? Muito, irmãos. Muito. Muito mesmo. Quantos e quantos de nós, irmãos, saímos do Egito? Há quanto tempo estamos na igreja, irmãos? Há quanto tempo estamos recebendo esse tratamento de Deus, as lições do Senhor? Para tomar posse de uma terra prometida. Para tomar posse de um local. Será que estamos preparados para tomar posse deste local? Passamos tanto tempo no Egito, aprendendo as coisas do mundo, tal, aquela coisa toda, né? Então, agora estamos passando o tempo na igreja, né? Tudo trabalhando e tal, trabalhando nossa vida espiritual, nós jovens, eu sou jovem igual você, trabalhando nossa vida espiritual, né? Retirando o que é do Egito, né? As culturas do Egito, a forma de do pensamento do Egito, do mundo, enxertando, né? Os pensamentos de Deus, a obra de Deus, né? Os conceitos de Deus na nossa vida, e vamos para um outro território, onde o território é hostil. Como nos comportamos nesse território hostil? Essa é a questão, irmãos. Será que somos influenciadores ou somos influenciados? É isso que nós aprendemos com isso, irmãos. É isso que Deus queria com Josué, estipando a terra, os cananeus da terra, né? Todos aqueles povos daquela terra. Porque a cultura daqueles povos daquela terra ali era totalmente contrária ao que Deus queria para o seu povo. Simples, mano. Simples assim. Simples assim. Mas assim, irmãos, como numa batalha, né? Assim, numa guerra, né? Tudo. A gente aprendeu isso aí, né? Josué derrota esse povo, né? Derrota esses reis do sul, né? Temos vitória, amém? Temos vitória, derrota esses reis do sul, nós temos vitória, o povo está alegre, né? E tudo. Há aliança com os gibeonitas lá, né? Josué está fortalecendo outras cidades lá, conquistando outra cidade lá, ganhando terreno, o povo já está começando a tomar posse das suas terras lá e tudo. Só que tem um reino do norte, só que tem um reino de cima. Terra de Canaã não só é a parte de baixo, lá em cima também tem. O sul já foi conquistado, agora precisa conquistar o norte. Assim como nossa vida, irmãos. Quantas e quantas batalhas nós ganhamos, né? Nós ganhamos essa batalha. Adquirimos experiência nessa batalha, né? Adquirimos confiança nessa batalha. Mas essa batalha que nós ganhamos, nós guerreamos, nós vimos o operar de Deus, nós vimos o poder de Deus trabalhar nas nossas vidas. Essas são as ferramentas para nos fortalecermos para maiores batalhas. Josué vai para a parte de cima, irmãos. Josué para o reino do norte. E o reino do norte, meu irmão, tinha aqui embaixo, tinham 5 reis. Tinham 5 reis. Lá em cima, tinham mais de 10 reis. Pra você ter ideia, eu peguei aqui uma nota de Josué, do Flávio Josefo. Flávio Josefo, historiador judeu, né? Que conta as histórias de Israel, né? Enfim, ele fala que o reino do norte, unido
tinham 300 mil homens de guerra, 10 mil cavalos e 25 mil carros de guerra. Meu Deus do céu. Parece um jogo de videogame, né? Passando essa fase aqui, né? Passando essa fase aqui e a próxima é mais difícil ainda, mano. Assim é a nossa vida, meu irmão. Assim é a nossa vida, nós, jovens. Assim é a nossa vida. Quantas e quantas guerras nós já ganhamos logo no início da nossa fé? Qual foi a maior batalha que tu achava há alguns anos atrás, no início da tua fé? Qual foi a maior batalha? Esqueceu o ex? Foi a maior batalha? Qual foi a tua maior batalha? Tu venceu. Tá aí hoje, né? Tá aí hoje assistindo essa aula. Então isso prova que Deus está contigo, irmão. Isso prova que Deus está te preparando para maiores batalhas ainda, né? Que tu vai ter que enfrentar, que nós vamos ter que enfrentar. Então não desanima não, tem de bom ânimo, fortalece-te, dá continuidade. Então, 300 mil homens, 10 mil cavalos, 20 mil carros de guerra. O povo temeu, irmão. O povo temeu. Qual foi a palavra de Deus para Josué? Não temas diante deles. Os darei na tua mão também. Josué 11:6. Deus selou lá. Vá lá, rapaz. Vá lá. Não se preocupe, não. Vá lá. E Deus destruiu aquele povo, irmãos. Quando Deus destruiu aquele povo, escuta, a gente já está finalizando aqui, né? Vamos já finalizar. Quando Deus destruiu aquele povo, quando Deus usou Israel para destruir aquele povo, então, enfim, o povo de Israel ganhou, Deus falou uma coisa para Josué. Todo povo, irmão, você entende? Todo povo, numa guerra lá, principalmente no mundo antigo, né, e tudo, se ganhasse a guerra, o que fazia? Dos sobreviventes faziam escravos, né, e do despojo tomavam para si. Os despojos enriqueciam eles, né, e tudo, posses, terras e tal, aquela coisa toda, né, e as armas eram usadas para o exército que ganhou para continuar a batalha. Agora imagine, na mente de Josué, ganhando desse grande exército, rapaz. Imagina, na mente de Josué, isso aí. Eita, meu irmão, olha o tanto de cavalo que a gente vai ter agora para guerrear agora. Nós vamos ser fortes demais, meu. Olha o tanto de carro aqui. Se a gente era forte, agora que a gente vai forte mesmo, rapaz. Agora a gente não perde nada. Imagina se o Josué pensa assim. Porque eu pensaria assim, você pensaria assim, quem sabe, né? Vendo aquele aparato todinho, ixi, agora eu vou estar capacitado demais, agora eu não vou perder nenhuma batalha. Mas olha a palavra que Deus diz: queima todos os carros e cavalos. Queima todos os carros e cavalos. Por que, irmão Rogério? Porque a glória é do Senhor, irmãos. Quem venceu foi o Senhor, irmãos. Fomos instrumentos na mão do Senhor, mas a força vem do Senhor, a estratégia vem do Senhor, sabe? Todo o aparato veio do Senhor. E a gente está crescendo os olhos nesses carros de guerra para dizer, eu venci, eu tenho um grande exército, aquela coisa de ensoberbecer. Não, irmão. Deus disse, ó, a sua batalha, a sua milícia não é com armas carnais, mas são armas espirituais. Essa é a questão, irmãos. Nossa milícia, meu irmão, as armas da nossa milícia não são carnais, irmão, são espirituais, irmãos. Essa era a questão que Deus estava ensinando a Josué e ensina a gente também, irmãos. Que as nossas armas estão com Deus, irmãos. Que armas estamos usando, irmãos, para nossas batalhas? As nossas lutas em casa. O que estamos usando? Quais as nossas batalhas? Quais as nossas lutas? A afronta? A discussão, com as armas, né? O jogar na cara, isso, né? Lançar em rosto, trazer coisas do passado para menosprezar a pessoa, para difamar a pessoa. Essas são as armas que a gente está usando. Quais são as armas que a gente está usando? Na oração, irmãos, a busca pelo Senhor. Senhor, por que eu estou passando isso? Senhor, por que, Senhor? Me mostra, me dá uma
uma estratégia para me driblar isso. O que está acontecendo comigo? Essas são as nossas armas, a nossa oração, nossa fé. Essas são as nossas armas da nossa milícia. E é isso que Deus estava mostrando a Josué. Queima os carros, né? É um grande exército, o maior exército que vocês já enfrentaram até hoje, mas foram vencidos por minha destra, por minha mão poderosa que estava com vocês. Por isso quebra esses carros, vocês vão precisar desses carros, né? Salmos 20, né, verso 7, se eu não me engano, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, uns confiam em cavalos, outros em carro, né, carros de guerra, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Amém? Terceiro, irmãos, a guerra é longa, irmãos. Venceram batalhas, mas não a guerra. É isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. E é isso que eu quero que guardemos na nossa cachola, para a gente finalizar. Nós estamos em constante guerra, como eu falei. Nós estamos em constante guerra. A guerra é uma só, é a guerra pela vida. A guerra pela vida, a guerra pela vida eterna, essa é a guerra. Mas temos batalhas, né? Vencemos uma batalha agora, mas vem outras, mais difíceis ainda. Então, com essa batalha que a gente venceu hoje, venhamos tomar mais confiança, venhamos entender o que aconteceu nessa batalha, nossos pontos mais frágeis, nossos erros nessa batalha, para que não possamos cometer os mesmos erros, as mesmas falhas nas batalhas posteriores, nas batalhas que hão de vir. Para finalizar, irmãos, a suma dessa nossa aula, o resumo total dessa nossa aula, a conclusão é que somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma grande nação, uma nação de ex-escravos, conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos muito mais fortes do que eles. Tremendo, né? Guarde isso. Somente Deus, em grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo, durou quase 6 anos, irmãos, essas guerras, né? Para um contexto de guerra é pouco tempo, mas para nossa visão, né, secular, é muito tempo, né? Quanto tempo estamos na mesma guerra, né? Mas por um conceito de guerra é pouco tempo. Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos muito mais fortes do que eles. Então, irmãos, finalizamos a nossa aula de hoje, né? Agradeço a Deus por mais uma oportunidade, né? A minha oração é que cada um seja edificado por essa lição, por essas palavras que foram dadas, né? Que Deus, né, possa fazer brotar no seu seio, na sua alma, né, essa semente do Evangelho, que ela possa crescer, né, mais e mais, para que você possa ser uma árvore forte e frondosa, para que possa dar tanto conforto para pessoas, como para alimento para essas pessoas, né? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até a próxima aula, se Deus quiser. Escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender a palavra da sabedoria.